Há momentos na vida em que o silêncio é mais ensurdecedor que qualquer grito. Momentos em que a ausência pesa mais que a presença. Momentos em que perdemos tudo, apenas para descobrir que nunca realmente tínhamos perdido nada. Esta é a história de um homem que aprendeu isso da forma mais dolorosa possível. Rafael tinha 34 anos quando o mundo desabou. Não era jovem demais para não ter responsabilidades, nem velho demais para não ter esperança. Era apenas um homem no meio do caminho, acreditando que tudo estava sob controle. Engenheiro de profissão, ateu de convicção, racional até o ponto da rigidez. Vivia em linhas retas, em equações, em certezas que podia medir com as próprias mãos. A vida, para ele, era um projeto, algo que podia ser planejado, calculado, dominado. Mas a vida não é um projeto. A vida é um mistério, e os mistérios não cabem em planilhas. Dentro de Rafael havia feridas antigas, feridas que nunca cicatrizaram direito. Feridas que ensinaram seu coração a desconfiar de qualquer coisa que não pudesse ser provada. Por isso ele se dizia ateu, não por certeza, mas por medo. Acreditar em algo maior significaria admitir que não tinha controle, e isso era insuportável. Então, ele construiu muros de lógica, de razão. Muros tão altos que até a própria alma ficava de fora. A relação com o pai era feita do mesmo material que esses muros. Um silêncio denso, profundo, carregado de significados que ninguém ousava traduzir. O pai era daqueles homens que não falam muito, mas cujas ações gritam, simples, trabalhador, prático. Daqueles que consertam o que está quebrado sem pedir reconhecimento, que amam sem demonstração teatral. Daqueles cuja presença é mais eloquente que qualquer discurso. Rafael o admirava, mas nunca disse isso em voz alta. Talvez porque achasse que ainda haveria tempo, ou porque os homens de sua família não falavam sobre essas coisas. Talvez porque o medo de ser vulnerável era maior que a coragem de ser honesto. E então veio aquela manhã que mudou tudo. Uma segunda-feira comum. Rafael estava no escritório, mergulhado em relatórios, quando o telefone tocou. A foto da irmã apareceu na tela. Ele atendeu sem pensar. Mas quando ouviu a voz dela, trêmula, quebrada, desesperada, o tempo parou. Rafa. O pai passou mal, muito mal. Vem rápido. Naquele segundo, tudo mudou. A mente dele desligou. O corpo entrou em modo automático. E o coração entrou em pânico absoluto. Ele saiu correndo. Não ouviu colegas chamando. Não viu sinais de trânsito. Não sentiu o próprio corpo. Apenas corria. Apenas fugia. Apenas tentava alcançar algo que já sabia estar perdendo. A chuva começou a cair. Pesada, fria, como se o céu estivesse despencando. Os carros pareciam se mover em câmera lenta. As pessoas eram sombras desfocadas. As luzes da cidade escorriam pela rua molhada em cores distorcidas. Mas dentro dele havia um furacão de medo, um furacão de urgência, um furacão que parecia ter vida própria e o arrastava para frente. Quando finalmente chegou ao hospital, bastou olhar para os médicos. Não precisou de palavras. O silêncio deles era uma sentença. E foi assim que tudo acabou. Não com explosão, não com um drama cinematográfico, mas com um silêncio tão profundo que parecia engolir até o próprio ar. Seu pai já não estava mais ali. Rafael viu o corpo coberto por um lençol branco, e algo dentro dele se rompeu, como se tivessem rasgado a própria trama de quem ele era. Nos momentos seguintes, ele não estava presente. Assinava papéis sem ler, recebia abraços sem sentir, respondia perguntas sem pensar. Era como se estivesse observando sua própria vida de fora, como um fantasma assistindo ao próprio funeral. O enterro foi uma cerimônia cinzenta e pesada. O céu inteiro parecia chorar junto. O vento soprava como se lamentasse. E Rafael chorou. Chorou como nunca tinha chorado. Chorou como quem sangra por dentro. Naquela noite, incapaz de dormir, incapaz de pensar, incapaz de fazer qualquer coisa além de existir, ele voltou ao quarto do pai. Sentou no chão. Deixou o silêncio tomar espaço. E então viu o caderno.
Um caderno velho, com capa desgastada pelo tempo, estava embaixo da cama, como se esperasse por alguém encontrá-lo. Rafael o abriu com as mãos tremendo. Dentro havia anotações, pensamentos, reflexões que o pai nunca disse em voz alta, palavras que guardou para si mesmo. E entre elas, uma frase que fez o mundo parar, de novo. Se algum dia eu me for antes do meu filho, que Deus cuide do coração dele. Que ele o encontre onde eu não consegui entrar. Rafael sentiu o ar escapar dos pulmões. Não sabia que ele pensava assim. Não sabia que havia fé escondida nas entrelinhas de um homem tão silencioso, tão prático, tão fechado. E foi ali que a primeira rachadura apareceu na muralha que Rafael havia construído. Não no luto, mas na resistência. Ele tocou a foto do pai na estante e sussurrou, quase sem voz: Deus, se o Senhor existe, me prove. Porque eu não sei lidar com isso sozinho. Preciso de ajuda. Não houve voz celestial. Não houve visão. Não houve milagre cinematográfico. Mas houve algo. Um calor. Um conforto leve. Uma presença invisível que se assentou bem no fundo do peito, onde antes só havia vazio e escuridão. Ele respirou. Pela primeira vez desde a notícia. Nos dias seguintes algo começou a mudar, não de forma dramática ou óbvia, mas como uma brisa que passa pela casa e muda o ar sem que você perceba de imediato. Ele começou a caminhar, a pensar, a sentir, a questionar. E encontrou outra frase no diário. A dor é o megafone de Deus quando não queremos ouvir. Aquilo o atravessou como uma flecha, e quanto mais tentava ignorar, mais a frase ecoava dentro dele. Ele passou a caminhar até o morro onde o pai gostava de ir. O lugar era simples, apenas grama, árvores, horizonte. Mas carregava algo que ele não conseguia explicar, uma presença, uma paz, uma energia que parecia vir de algum lugar além do físico. Ali, ele falava sozinho, falava com o vento, com o céu, com a saudade. Falava com quem tinha partido. E sem perceber, falava com Deus. Esse diálogo silencioso começou a reorganizar a dor. A saudade continuava enorme, sempre continuaria, porque amar significa estar disposto a sofrer. Mas agora havia sentido, havia direção, havia propósito, havia luz. E então, um dia, sentado no alto do morro, o pôr do sol refletindo tons de ouro e carmesim nas nuvens, ele lembrou da frase do pai: Quando eu for embora, quero te encontrar lá em cima. Não me deixe esperando. Na época, ele achou engraçado. Achou bobagem de homem velho. Agora, parecia um chamado, uma promessa, um convite que finalmente começava a fazer sentido. A presença divina não veio como ele esperava. Ela veio como convite, uma mão estendida, uma brisa leve que atravessa um cômodo fechado. E Rafael começou a aceitar. Numa tarde, voltando da trilha, ele encontrou um senhor sentado em um banco da praça. Olhos profundos e calmos, sorriso sereno, postura tranquila. Algo naquele olhar era familiar, como se Rafael o conhecesse desde sempre. Quando perdemos alguém que amamos, o Senhor disse, com uma voz que parecia vir de longe, achamos que estamos mais longe de Deus, mas é quando ele chega mais perto. A morte não separa, aproxima. O toque no ombro foi leve, mas transformador. Quando Rafael olhou para trás, o Senhor não estava mais lá, como se nunca tivesse estado ali. Não sabia se tinha imaginado, mas sabia que era real. Naquela noite, ele se ajoelhou pela primeira vez. Não porque estava fraco, mas porque finalmente estava disposto a parar de lutar. Eu preciso de você, e preciso do meu pai. Se existe um caminho para reencontrá-lo, me mostra, porque eu não consigo fazer isso sozinho. A resposta veio como lembrança, tão real que parecia estar acontecendo naquele momento. O pai segurando sua mão quando ele era criança. Os dois caminhando por um parque ao entardecer. A voz do pai, calma e segura. Não precisa ter medo, eu estou aqui, sempre vou estar. E Rafael entendeu. A morte não havia roubado seu pai. A morte tinha apenas devolvido ele para casa,
para o lugar onde sempre pertenceu. A morte, que antes parecia uma parede intransponível, agora se revelava como uma porta estreita, difícil, dolorosa, mas que conduzia a algo muito maior. A fé que Rafael havia rejeitado a vida toda agora era a ponte entre o desespero e a esperança, a perda e a reconstrução, entre o homem que era e o que estava se tornando. E pela primeira vez, ele compreendeu a frase do pai no diário: que Deus cuide do coração dele. Deus estava cuidando, sempre tinha estado. Rafael apenas finalmente conseguia enxergar. Ao longo dos meses seguintes, Rafael voltou à rotina, voltou ao trabalho, reorganizou a vida, mas era outro homem, mais calmo, mais profundo, mais atento ao que realmente importa, mais consciente das coisas que a lógica não explica. E todas as manhãs, ele sentia a presença do Pai, não como lembrança, mas como presença real em cada luz, em cada sopro de vento, em cada silêncio cheio de Deus. Quando perguntam como ele superou uma perda tão devastadora, Rafael responde com uma serenidade que só existe em quem passou pelo fogo e encontrou a própria alma. Eu não perdi meu pai. Eu encontrei Deus. A saudade ainda dói, mas agora dói com propósito. Agora dói com significado. O vazio ainda existe, mas agora é um vazio cheio de presença. Agora o céu não é ameaça, é promessa. E sempre que o sol se põe atrás do morro, iluminando o caminho dourado diante dele, Rafael sorri, porque sabe que o Pai está ali, em cada luz, em cada sopro de vento, em cada silêncio cheio de Deus, em cada momento em que o coração reconhece o que os olhos não conseguem ver. Tudo começou no dia em que ele perdeu, para finalmente encontrar. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal Histórias que Curam e ative o sininho. E comenta aqui embaixo: eu aceito a tempestade que me salva.